Agora, o Diego Ribas, né, falando em idolatria, Vamp, Fernando Praz, o Diego Ribas, ele deu uma entrevista coletiva hoje para afirmar que ele vai sair do Flamengo no fim do ano. Eu avisei antes lá no meu Twitter que o que ele diria, que eu soube antes, que ele não jogaria mais no Brasil. E ele confirmou isso na coletiva, que ele não atua mais no Brasil, sem ser no Flamengo, claro, depois do fim do ano. Ele vai deixar claro se vai aposentar ou não ainda. Não disse que vai se aposentar. Pensa em novas oportunidades. A gente vai colocar a sonora dele, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês, que eu fiz hoje na live lá no canal Pilhado e gerou uma certa divisão. O Diego Ribas é ídolo do Flamengo, na opinião de vocês? Eu acho que sim, porque ó, o Flamengo ganha a sua segunda Libertadores, né? Num lance do Diego, cara. O Diego, ele que dá aquele carrinho, se esforça ao máximo, né? E ele tá marcado em momentos importantes do Flamengo. Ele dá o lançamento pro Libertadores, Campeonato Brasileiro, 2. Tudo bem, já tá chegando a certa idade, o pessoal não quer reconhecer. Mas foi um jogador muito importante aí, nesses últimos anos, na trajetória do Flamengo para conquistas. Praz, depois você, Vanderlei. Aí nós vamos para, que nem na arbitragem, para interpretativo, né? Cada um tem seus padrões, seus critérios, por isso que vai ter discussão, né? Tu falou que no canal lá deu muita discussão, porque tem gente que vai dizer assim, ídolo para mim é o Zico, né? Não dá para comparar Zico com o Diego, mas dentro do meu conceito, eu acho que o Diego é assim. Exatamente, teve gente que mandou isso. Ídolo é o Zico. Eu falei, calma, não é porque tem o grande ídolo que não vão ter outros ídolos. É isso. O Diego, na sua opinião, Você acha que um clube que tem a história do Flamengo pode ter um ídolo? Não, pode ter um grande ídolo, né? Não. E eu acho que tem grandes ídolos. E atenção, quando você fala que tem grandes, você não está minimizando um ou outro. São épocas, enfim. Que nem fulano é craque? Não, craque para Pelé. Não tem mais craque. Todo mundo é cabeça de bagre. Não é assim, né? Então, eu acho o seguinte, que a gente não pode concordar com memória curta. Eu toda hora falo que gratidão não pode ter memória curta. Teve um momento que o Diego foi muito importante para o Flamengo. O tempo passa, diminuiu a intensidade, está na hora de ir embora, é uma outra conversa, mas ele, naquele momento, ele foi importante para o clube. Eu acho que a torcida apaixonada... Nacionais, Libertadores. A torcida apaixonada do Flamengo não pode... esquecer, falar, vai embora, graças a Deus vai embora, não sei o quê, não sei o quê. E deixa isso para a imprensa. Tá na hora de sair, não está ajudando com o time, é melhor, ele tem espaço ainda, não pode jogar mais, mas ele vai ser contratado para jogar em Miami. Tá ótimo, tudo bem. Agora, eu acho que ele está no grupo de jogadores que merecem muito respeito, se você quiser colocar ídolo nível 3. Tá bom. Você não jogou ele para fora da história. Né? Então não é o Zico, é verdade. Mas ele está naquele grupo de ídolos lá, por que não? Ele não foi um cabeça de bagre e não foi nem desimportante para o Flamengo. Não sei se vocês concordam. Eu colocaria o Diego como um ídolo também, como o Vanderlei falou, numa escala 3, né? Mas colocaria como ídolo, principalmente pelo seguinte, porque o Diego, ele ficou 6 anos no Flamengo. Ele completa hoje 6 anos como jogador do Flamengo. Ele chegou no Flamengo numa época que o Flamengo não era esse Flamengo super vitorioso que se tornou em 2019, foi em 2020. E o Diego, jogaram pipoca no Diego no aeroporto, tentaram agredir o Diego. E o Diego teve uma oportunidade de sair do Flamengo nesse momento. Tipo o Grêmio, né? Não, até o Orlando City. Chamaram o Diego, era um objetivo do Orlando City. Ele tinha uma vontade que ele tem ainda, eu inclusive acho que ele vai jogar nos Estados Unidos quando ele sair do Flamengo. Ele tinha uma vontade de jogar nos Estados Unidos até para a educação dos filhos. E ele não quis sair. Eu fiz a entrevista com ele no canal Pilhado, nesse período, foi antes de ganhar tudo. E ele fala, eu quero ficar no Flamengo. Eu acho que eu ainda posso conquistar coisas grandes no Flamengo. E o cara conquistou. Então, ele passou o pão que o diabo amassou, isso aí. Deu a volta por cima, quis ficar no Flamengo acreditando que ia conquistar. E querendo ou não, mas ele foi o principal jogador? Não. Teve Gabigol, teve Bruno Henrique, o próprio Arrascaeta. Mas ele foi o capitão, um dos líderes do vestiário de um Flamengo campeão da Libertadores,
um Flamengo bicampeão brasileiro, um Flamengo campeão de Supercopa do Brasil, campeão de Recopa Sul-Americana. Carioca. Estaduais, se eu não me engano, ele ganhou 2 ou 3 estaduais. Acho que até mais. É porque é mais. 3 estaduais. Eu acho que é mais. Eu acho que o estadual eu acho que é um 9. Dele? Só dele? Não, porque, dele não, ele tá 6 anos. Porque no Rio de Janeiro vocês comemoram a Taça Guanabara é um título. Taça Rio é outro título. Lá vem o Campeonato Carioca é um, quer dizer, vale 3 e 1, né, não, Praia? E uma vez o Flamengo foi tricampeão em 2 anos. Eu não vou te dar ibope. 78, 79, foi tricampeão. O cara é campeão da Taça Guanabara, ganhou 3 da títulos. Taça Rio e o Campeonato Carioca é 3 títulos. Então eu voto 3 vezes. Existe. Então se ele foi 3, é 9. Eu já vi mesmo. Não, mas Carioca é uma coisa. Mas currículo de jogador, botar campeão, Taça Guanabara. Taça Guanabara, aí não. Aí não. Mas Campeonato Carioca é só um, que são os 2 turnos. Mas quando o Abel Mas por saiu... isso que eu acho ele ídolo. Porque ele deu a volta por cima e ele acreditou que ele poderia dar a volta por cima. Eu acho isso legal. E ele é um cara que sempre botou a cara. O Diego nunca deixou de falar. Perdeu o pênalti contra o Atlético Paranaense. Foi espancado pela imprensa. Mas o que eu falo, o ídolo não é só parte técnica, não é só jogar bem. É uma série de coisas para a construção do ídolo. Então, né? E um do título mais importante, o bi da Libertadores do Flamengo, você vê o carrinho que ele dá, ele que rouba a bola. O River estava absoluto, tranquilo. E ele entrou muito bem naquele jogo. Ele que entrou e normalmente sempre como... a vida dele sempre como meia, como surgiu ele, Robinho... todo mundo, o Renato, aquele time do Santos que foi campeão brasileiro. O Diego, ele dá um carrinho, ganha a bola, lança e sai ali o gol do Gabigol, né? Que ele dá pro Rascaeta, né? Quer dizer, assim, é um cara importante aí. 2 campeonatos nacionais. Aí, a quantos títulos? Brincadeiras à parte, mas que tem um fundo de verdade que o Campeonato Carioca deve ter uns 3 ou 4. É verdade. Eu vou até ver aqui os títulos dele todos pelo Flamengo pra gente mostrar. Mas, a gente vai colocar a declaração do Diego. Ele se emocionou quando perguntaram da pergunta, né, sobre a notícia de um repórter de que tinha panela no Flamengo. Ele até se desentendeu com o repórter. Ele se emocionou, acho que a gente também tem que separar essa pergunta. Mas antes a gente vai colocar o Diego falando sobre o futuro dele nessa entrevista coletiva no dia que ele completa 6 anos como jogador do Flamengo. Definimos ali que esse seria meu último ano com a camisa do Flamengo, como jogador. E eu venho aqui confirmar isso para vocês, dizer que esse vai ser meu último ano. Então, por respeito ao clube, aos torcedores, eu venho dizer dessa reta final dos 3 meses. Encerrará a minha passagem pelo Flamengo como jogador. Decido também não atuar em nenhum outro clube do futebol brasileiro. Portanto, agradeço a procura, agradeço o respeito que tem as pessoas têm demonstrado, presidente, treinadores, diretores, que têm, através do meu pai, que é meu empresário, demonstrado interesse, e eu agradeço. Mas a minha história no Flamengo ela é muito rica e eu decido, saindo daqui, vou me dar mais alguns meses para decidir se eu vou me aposentar ou não, mas se for continuar jogando, será fora do país. Definimos ali que... Olha aí, é o Diego falando sobre essa situação pela identificação com o Flamengo, não jogar mais em outro clube do Brasil, Piperno. Não, esse pronunciamento, ele me surpreende porque eu imaginava que em momento algum ele fosse falar isso por conta de algum interesse que o Santos teve. Então já exclui todo mundo, inclusive o Santos, com quem ele tinha relações aí, por conta do início de carreira e tal. Mas eu também acho que foi um jogador importante, em um ciclo muito vencedor do Flamengo. Ele não foi protagonista, mas ele teve o seu papel, e principalmente por ter, lá atrás, 6 anos atrás, encarado um projeto que ainda não se levava a imaginar que o Flamengo fosse se tornar isso que o Flamengo é hoje, um clube super rico aqui para os padrões do futebol brasileiro. Então, acho que naquele momento ele teve sim coragem de encarar um projeto que ainda era cercado de dúvidas. Então, merece o respeito. Acho que não foi um protagonista, mas eu acho que é alguém que merece muito respeito. A gente vai colocar aí a sonora do Diego. Ele chorou quando foi perguntado sobre a reportagem que falava sobre uma panela dentro do Flamengo, e ele teve, inclusive, problemas com esse jornalista. Roda aí a sonora do Diego Ribas. O que eu diria para as pessoas é que, primeiro, o dia a dia que fala, né? São as pessoas, eu acho que a verdade realmente é daqueles que nos conhecem e tudo.
Pô, tô um emotivo do caramba, não, filho. Faz parte. A verdade vem daqueles que nos conhecem do dia a dia. Eu só espero que essas pessoas maldosas, que elas não tratem elas assim, sabe? Porque tudo que foi feito, construído aqui, foi construído com muita dignidade. Olha aí, ó. Esse é o momento que ele se emociona ali quando perguntado sobre isso. Praz, o que você quer falar? Calma. Leva uma cebola, irmão. Calma. Passa uma cebola na mão, é melhor. O que é isso, Ufa. irmão? Você vai mesmo? Passa a cebola, esfrega o Calma. olho, que você vai ver se você chora rapidinho. Calma. Eu aconselho os caras que tiver pra leva uma cebolinha que não. Você tá dizendo que ele não chorou? Eu não tô falando a parte de dentro, tô falando a parte de fora. O seu lágrima de rua. Toma uma água e agora vai. Cebola. Usa em casa cebola quando você quer chorar. Eu, quando aprontava em casa, eu ia. A mulher queria brigar comigo, eu ia na cozinha, chegava lá na geladeira, pegava a cebola, ela começava a me dar dura, eu passava a mão no rosto assim. Tô chorando porque eu não fiz nada, me tinha cheio de cebola no rosto. Mas era sincero, né? Sincero. Ó, a gente tá voltando Cebola, pra rádio. Estamos de volta à Rádio Jovem Pan. E já que ele gosta de falar pra rádio, eu vou te perguntar de novo. A gente soltou o Diego, a declaração onde ele se emociona. Aí o que você recomendou pro Diego Ribas? Pros ouvintes da rádio que não estavam vendo a imagem, não saiu uma lágrima. Quando for assim, vai mais esperto, leva uma cebola no bolso, enche a mão de cebola e passa nos olhos que arde como demônio. Aí você chora. Aí você chora de verdade. Eu? Com uma cebola, não tem que não chore. Mas você acha que teve emoção ali? É um momento que eu falei, um momento, como você falou, né? O cara. Pô, você ganha 2 títulos com a camisa do Flamengo brasileiro, Libertadores, estaduais. Você vai pagar ali o currículo dele, né? Mas que não chorou, não chorou, não. Não, que no céu lágrima, no céu, não. A gente pode levar em conta que é um pronunciamento que o Diego está fazendo depois de uma longa carreira, já anunciando o fim da carreira dele, né? Que tem só mais alguns meses. Ele pode, talvez, até para facilitar a vida da família, jogar num outro país, mas ele está anunciando o fim da carreira. E esse episódio aí, que foi perguntado, foi um episódio marcante nesse momento final da carreira, né? Aqui mesmo a gente abordou várias vezes o fato de que, pô, tem uma panela lá, foram reunidos para defender o goleiro e contra o treinador. A gente falou sobre isso. Não sei se eu acho que o termo panela foi muito forte, né? Mas que houve um grupo, ele liderou um grupo. Então, e também não estou dizendo que foi uma coisa trágica, é um grupo de jogadores que foi lá expressar a sua opinião sobre um assunto ou outro. Tudo bem, se foi correto, se não foi, se expôs o treinador, se ajudou a fritar o treinador, essa é uma outra conversa que não está em análise aqui. Mas foi um momento desconfortável para ele. Eu tenho certeza que foi desconfortável para ele, né? E para quem estava envolvido. Então acho que ele se emocionou, porque num determinado momento, quando ele escreveu o livro dele, esse episódio vai ser um capítulo do livro dele, né? Não pode fazer igual algumas pessoas aí que escrevem livros e tiram capítulos de momentos desagradáveis, né? Então é importante. Eu acho que foi legal o depoimento dele. Não sei se tinha que chorar ou não, não importa, mas foi um momento que marcou esse momento final da carreira dele, Asmar. Praz, muito incomodou ali o elenco do Flamengo essa reportagem. Eu mesmo conversei com vários jogadores, todos negaram veementemente. Às vezes você pega uma pessoa, essa pessoa fala que tem uma panela, uma pessoa de dentro do grupo, que às vezes está insatisfeito com o ambiente. Agora, você falou que você teve um episódio parecido. O que o jogador sente quando alguém fala sobre panela? Claro que tem panela em muitos elencos. Nesse, por exemplo, pode ter havido, não é a informação que eu
tenho e que eu sempre tive. Agora, você falou que você lembra de um episódio bem parecido com o que aconteceu com você, né? Foi, assim, mas eu fiquei sabendo só depois, né? De repente não tomou essa proporção porque chegou ao Diego e o Diego confrontou o repórter, né? Mas depois deu... 2 anos depois, um amigo meu começou a perguntar pra mim um negócio cheio de dedo e falou, fiquei sabendo aqui que falaram que tinha uma panela no Palmeiras e tinha briga interna do grupo do Zé com o grupo do Robinho e com o teu grupo. Então eram 3 grupos. Sendo que, o Zé é meu amigo, meu irmão, né? E o Robinho eu tava vendo casa pra ele no meu condomínio. Então, quer dizer, cara, não tem... Só que não chegou até mim na hora, no momento, né? Mas isso, assim... Cara, aí a gente tem que entender, né? Quem acompanha mais o Flamengo pode falar, porque tem muita gente que faz de sacanagem mesmo, né? Tem gente que faz... Não tô dizendo que foi o caso, porque eu nem sei se tem ou se não tem, como é que era o ambiente do Flamengo, mas que acontece de algumas pessoas criarem histórias mirabolantes. Isso acontece e aconteceu comigo.